Bom, eu sou a Camila Lazzarini, né? Eu vou falar um pouco também sobre a minha trajetória, como os meus colegas fizeram. Acho que todos nós viemos desse universo da comunicação hegemônica, né? Dessa comunicação que o Mário Kaplan vai colocar como um tipo de comunicação também bancária, né? Então, é interessante quando a gente começa a fazer parte desse projeto, né, que a gente vai rompendo um pouco com esses estereótipos, a gente vai, o que o Mignolo vai falar, que a gente vai aprender a desaprender, né, para a gente aprender uma nova forma de ser. Então, nesse processo, o que, né, como a Laura colocou, a gente aprende muito com a comunidade Guarani, né, o tempo todo a gente está aprendendo muito com eles, né, uma troca muito rica. Mas o que eu queria trazer hoje é uma reflexão, mas a partir dessa questão da pandemia, né? A gente tem que lembrar que a gente está nesse momento, né, de isolamento social, de mais de 150 mil mortes, né? Dos povos indígenas já foram mais de 500 pessoas, e quando a gente entende, né, que a cultura indígena, ela está como uma cultura que é oral, né, originalmente é uma cultura oral, não possui escrita, né, não possui escrita, então acontece com que cada vez que uma pessoa indígena morre, morre muita sabedoria com ela, né, como se a gente, digamos, perdesse uma grande biblioteca, né, a gente perdesse muito conhecimento. Então é muito triste esse momento, eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso também, né, também com a questão do nosso desgoverno, com relação a esse auxílio, né, que não é dado, né, a esses povos, enfim. E nesse momento de pandemia, a gente ficou pensando como que a gente daria continuidade ao projeto, né, já que a gente se propõe a estar sempre com a comunidade, né, criar uma comunidade pedagógica que lideranças indígenas fazem parte, crianças, juventude, né, todo mundo ali participa, né, desse projeto. Então, como que a gente conseguiria fazer isso nesse momento em que a gente não pode ir na comunidade, até por uma questão de proteção mesmo, né, não transmitir o vírus. Então, a gente, a partir do nosso objetivo principal, né, que como a gente vem colocando aqui na live hoje, é a comunicação intercultural, né, que se a gente entender que as culturas, elas têm muita sabedoria, então a gente vai compreender a comunicação intercultural como interepistêmica, né, como uma troca de saberes. E dessa forma, a gente ficou pensando, então, né, como que a gente vai seguir? Só que já era uma demanda da comunidade a criação de um portal, né, de um portal próprio, com que eles pudessem se comunicar, com que eles pudessem realizar essa comunicação para com não indígenas, né, para com outros povos, como a Adélia falou na entrevista, né, com o Biel, essa importância, né, de passar para as outras pessoas como que é a realidade do povo Guarani, para que se rompam estereótipos, né, para que as pessoas compreendam que não é porque o indígena está com o celular que ele não é mais indígena, né? Então, a gente precisa fazer essa mediação. E aí, nesse processo, a gente acabou, né, pensando, primeiramente, em criar um site, né, em redes sociais, aí estamos aí online no nosso YouTube também, e a gente pensou também em aproximar mais o pessoal né, da comunidade para o projeto, participando internamente das nossas reuniões, né, enquanto equipe. Então, nesse processo entrou, né, o Biel Tupã, que já se apresentou, que é um youtuber, né, também é estudante da Unila, né, mora em uma das aldeias, também o Sérgio Daniel, né, que hoje não pôde comparecer, mas que também está participando sempre ativamente conosco, né, então eles foram participando, né, da criação desse site. E aí eu vou tentar apresentar aqui o nosso site. Então, a gente começou a criar o nosso site, né, que quem quiser dar uma navegada por aí já, é www.educomguarani.tk. E a primeira coisa que a gente foi criar desse site foi o nosso logotipo, né, como eu estava falando lá no começo, eu, né, venho dessa área da comunicação,
mais normativa, mais bancária, né, trabalhava com design gráfico, e foi muito interessante a criação desse logotipo, porque a gente partiu de um desenho de uma das crianças, né, que realizou durante as nossas oficinas. A gente pediu para eles desenharem, né, alguma palavra, né, representarem pelo desenho alguma palavra que fosse muito importante para eles, né, na cultura deles. E aí, muitas crianças desenharam a OPAN, seria a casa de reza, né, e a gente achou que era um símbolo bem importante, né, para a gente utilizar no nosso logotipo. Já que a casa de reza não é só o local onde eles rezam, onde tem as danças, os cânticos, mas também é um espaço de muita troca de saberes, né? Porque essa tradição, né, a Guarani também de passar a sabedoria, né, dos mais velhos para os mais novos, né? E sempre também muito pela observação, pela prática. Então, a gente utilizou o desenho, né, de uma das crianças para criar o logo, e aí depois o nosso professor Mário, né, fez a tradução também para o Guarani, que ficou Avaniemi Ansamboye. E, bom, esse é o nosso site, tem bastante coisa por aqui, vocês podem dar uma olhada depois melhor. A gente escreveu um pouco sobre o nosso projeto, né, a gente já vem falando um pouco agora na live, mas ali já tem um pouco mais de informação, né, a gente tem também nossos integrantes, os que estão conosco, né, como eu comentei, né, a nossa comunidade pedagógica ela é formada não só por nós, né, estudantes, professores da UNILA e agora os indígenas que fazem parte oficialmente, né, institucionalmente do projeto, mas também toda a comunidade guarani, né, então, muitas pessoas, assim, que são importantes, né, nesse processo, é o Vicente, que participou, né, com a gente de um dos vídeos, e também o Teodoro, né, que é professor de uma das escolas, é uma grande liderança. E aí aqui a gente também contou um pouco sobre a história da comunidade Guarani, porque é importante a gente lembrar também que a cultura Guarani é uma cultura originária, né? Antes desse processo de colonização, antes desse processo de criação dos Estados-nação, eles já estavam aqui. Né? Então, como que todo esse processo surtiu efeito, né, nas comunidades, de alguma forma, né, como que impactou, e além disso, a gente também tem a questão, né, de certa forma, por conta, né, nesse panorama, né, que a gente vive do sistema capitalista, das grandes empresas, grandes instituições, a gente tem a construção da hidrelétrica Itaipu Binacional, né, que acaba alagando o território originário, né, dessas comunidades, então eles acabam, né, sofrendo esse deslocamento forçado, e isso rompe com muita coisa, né, não é só uma questão física, né, mas é uma questão também espiritual, uma questão cultural, então a comunidade não tem em comum só uma cultura, mas também uma história, né, uma história marcada por todos esses processos da colonialidade, né, e, enfim, aqui tem mais coisa, né, depois vocês podem ver com mais calma, a gente tem todas as fotos, não todas as fotos, a gente já está subindo aos poucos, né, as fotos que as crianças foram tirando, né, os adolescentes foram tirando durante as oficinas, então, tudo que está aqui no site foi criado por eles, né, a gente está só num processo aí de mediação, e depois, né, da pandemia, esperamos, né, que a gente consiga voltar para a comunidade também, para que eles consigam se apropriar cada vez mais desse site, né, para que eles consigam cada vez mais essas possibilidades e começar a utilizar essa ferramenta, né, de fato, de uma forma mais integrada, de uma forma mais comunitária.